momento ou uma história com Deus? O que você viveu aí com Deus? Um momento ou uma história com Deus? Eu posso dizer que eu tenho uma história com Deus, vivo na presença de Deus desde que eu me conheço por gente, nunca me desviei do caminho, sempre nos caminhos do Senhor. Já venho de uma família evangélica, o meu avô já era crente da presbiteriana, meus pais também eram crentes da presbiteriana, e eu e Rairine também nos casamos numa igreja presbiteriana, e aqui estamos continuando a nossa história com Deus. Hoje eu vou contar duas histórias de duas mulheres, uma que viveu um momento com Deus e a outra que viveu uma história com Deus. E está nas suas mãos a escolha de ter um momento com Deus ou uma história com Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, o importante é ter uma religião. E eu digo uma coisa para você, o importante é ter um relacionamento com Deus. Isso que é importante. Você, quando pensa em Deus, você não olha para o céu? Quem aqui, quando pensa em Deus, lembra do céu? A maioria das pessoas, né? Porque o azul representa o Espírito Santo de Deus. Representa Deus como nosso Deus redentor. Então, toda vez que você sentir vontade de pecar, você olha para o céu. Você vai lembrar de Deus redentor. Falei, Ele morreu por mim lá naquela cruz. Como posso eu estar pensando em pecar? Então, olha para o céu. Deus é o nosso Deus criador maravilhoso, que criou esse céu azul maravilhoso. E nós devemos honrá-lo, adorá-lo e admirá-lo. Você tem honrado ao Senhor? Ou você tem desonrado o Senhor com as suas atitudes? Que nós estamos aqui para honrar, adorá-lo e admirarmos o nosso Deus querido. Azul, a cor da redenção. Azul, uma das 7 cores do amor de Deus. E eu tenho falado muito isso. Qual é a sua cor? De que cor é a tua unção? Como é que você vai influenciar a sociedade? Qual é o teu chamado para estar influenciando essa sociedade? Como o profeta falou, daqui a 5 anos, essa igreja será uma grande igreja aqui em Santo André, uma igreja que estará influenciando essa cidade inteira. Todo mundo vai conhecer a CQL. As pessoas virão aqui aprender coisas conosco, e você está sendo chamado, vocês estão sendo chamados para representar a nossa igreja. Cada um dos meus 12 aqui estão sendo chamados para atuar em uma área da sociedade, ser influência na sociedade. E qual é a tua cor? A Bíblia nos conta uma história, 2 histórias próximas e distantes, e nós vamos ver a história de posicionamento e relacionamento com Deus. Como as pessoas se posicionam perante Deus, como que elas se relacionam com Deus. Eu quero ler 2 Reis 4, de 1 a 37, vai ser vamos ler bastante, mas se você não tem o costume de ler a Bíblia em casa, então aqui na igreja é bom ler, né? Pelo menos aqui, né? Vamos ler aqui então. 2 Reis 4, de 1 a 37, eu vou colocar aqui no meu, e vou colocar meu óculos para poder enxergar de perto.
O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, vende o azeite e paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele? Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ela chamou, e quando ela veio, ele a chamou, e quando ela veio, disse: Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor?
Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. Ele disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando até o chão. Então pegou o filho e saiu. Aqui nós vemos 2 histórias. Uma de uma mulher desesperada que tinha perdido seu marido. E o seu marido tinha deixado para ela apenas... O que ele deixou? 2 filhos e uma dívida. E a outra, que tinha um relacionamento com o homem de Deus. Mas primeiro vamos contar a história da mulher que tinha apenas 2 filhos e que ficou viúva. E eu pergunto para você, que tipo de relacionamento você decide manter com Deus? De apenas um momento ou ter uma história com Deus? O que você quer? Um momento ou uma história com Deus? Nós vemos que essa mulher viúva, ela tinha um problema. Ela tinha um problema. Seu marido tinha morrido e tinha deixado uma dívida. E agora os seus filhos iam se tornar escravos, porque quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar a dívida, o filho tinha que ser escravo daquela pessoa pela qual ela estava devendo. E a mulher resolveu procurar o homem de Deus para resolver o seu problema. Geralmente é assim, né, irmãos? As pessoas procuram um homem de Deus para resolver os seus problemas. E eu e o pastor Rairine já fomos procurados várias vezes para resolver problemas. E o homem de Deus pergunta para a mulher: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Não fui eu que fiz a dívida. Às vezes as pessoas nos procuram por cada motivo tão, né, esquisitos. E às vezes você fica assim, sem saber o que fazer. Porque são problemas gravíssimos, quase sem solução. E aí você tem que perguntar para a pessoa: o que você quer que eu faça diante desse problema tão grave? Uma vez a mulher nos procurou falando assim: olha, eu quero que a igreja tire meu filho da cadeia. E se a igreja pagar o advogado do meu filho sair da cadeia, ele vai se converter e vai frequentar a igreja. Umas coisas assim, né, inusitadas assim, né? E você tem que tentar, pelo menos, resolver o problema da pessoa, né? Dar uma solução para aquele problema.
E ele pergunta: o que você quer que eu faça? E ele pergunta para a mulher: o que você tem em casa? E eu pergunto para você: o que é que você tem na sua casa para resolver o seu problema? O que é que você tem lá? E ela responde para o homem de Deus: eu não tenho nada. Nada? Você não tem nada? Então o negócio está ruim mesmo, viu? Está de lascar, não tem nada. Nada para resolver o seu problema? Não tem solução nenhuma para o seu problema? Ela não tinha nada? Hã? Tinha ou não tinha? Tinha, né, irmãos? Ela não tinha 2 filhos? Ela não tinha uma casa? Ela não tinha um pouco de azeite? Tinha ou não tinha? Ela tinha um pouco de azeite, como não tinha nada? Aí ela lembrou: eu tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Será que você tem pelo menos um pouquinho de azeite? Ou será que o seu vaso está vazio? Você está vazio, irmão? De azeite? Azeite significa a presença do Espírito Santo na sua vida. Você está vazio ou tem um pouquinho de azeite aí? Tem um pouquinho pelo menos? Aí ela fala: olha, tem um pouquinho de azeite. Às vezes, irmão, você tem um pouquinho de azeite, mas você não valoriza aquilo que você tem. Não valoriza. Aí você fala assim: eu não tenho nada, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho condições de fazer nada, eu não sei nada sobre a palavra de Deus, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não posso fazer nada. Mas você tem um pouquinho de azeite. E aí o profeta falou assim: vai e pede vasilhas aos seus vizinhos. Quem aqui está indo nos vizinhos pedir vasilhas vazias? Será que você tem ido na casa dos seus vizinhos pedir os vasos vazios? Os seus vizinhos são vasos vazios. Os seus parentes são vasos vazios. Os seus amigos são vasos vazios. Eles não têm a presença do Espírito Santo de Deus. E cabe a você encher esses vasos vazios. Essa é a tua missão, influenciar com a tua unção colorida esses vasos vazios. Tem vasos vazios aí? Nos vizinhos? Vai, pede os vasos vazios. E ela foi e pediu os vasos vazios para os vizinhos. E começou a encher as vasilhas vazias com seu pouco azeite. Encheu todas as vasilhas. Irmão, mesmo com pouco azeite, você pode encher muitos vasos vazios. Mesmo com pouco azeite, você pode encher muitos vasos vazios. Imagina se você estiver transbordando de azeite. Imagina se você estiver transbordando da unção de Deus. O que você não pode fazer? Se só um pouco de azeite pode encher vários vasos vazios.
Não diga que você não tem nada. Não diga que eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Porque só um pouco de azeite faz toda a diferença. Então vá, peça vasilhas vazias aos seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Aí ela encheu todos os vasos. A viúva entrou na casa, pegou todas aquelas vasilhas, encheu todas elas. Falou assim, preciso de mais vasilhas vazias. Não tem mais. Acabou as vasilhas, os filhos disseram. E o azeite cessou. O azeite só transborda quando você tem vasilhas vazias para encher. O azeite só transborda quando tem vasilhas vazias para serem enchidas. E o azeite parou. E ela pergunta para o profeta, para o homem de Deus. E agora? O que eu faço? Ela falou, pega esse azeite, vende, paga a tua dívida e vive do resto. O milagre aconteceu na vida dessa mulher? Sim ou não? Sim, o milagre aconteceu na vida dessa mulher, porque quando você busca o homem de Deus, o milagre acontece na sua vida. Quando você procura o homem de Deus, ele vai resolver o seu problema. Essa mulher teve uma experiência com o homem de Deus. Essa mulher teve um momento com o homem de Deus. E muitas pessoas têm aqui experiências maravilhosas com Deus, momentos maravilhosos com Deus. Nós já tivemos aqui a cura de uma mulher que tinha câncer e foi curada. E eu pergunto, onde está essa mulher? Está aqui? Ela teve uma experiência tremenda, foi curada de câncer. Onde está? Teve um momento com Deus. Teve um encontro que tinha uma mulher corcunda, que ele andava assim, estava à base de tramal, tomando medicações, e nós oramos por ela, expulsamos demônio, eu e a presbítera Kátia orou por ela, e de repente ela se endireitou, e ficou boa. E eu pergunto, onde está essa mulher? Teve um momento tremendo com Deus. Teve uma experiência maravilhosa com Deus. Porque Deus opera milagres no nosso meio. E muitas pessoas têm grandes momentos com Deus. Mas a história dessa mulher viúva acaba ali. Teve um grande momento com Deus e acabou. A necessidade física dela foi suprida, a dívida dela foi paga, os seus filhos não foram ser escravos, eles viveram o resto da vida deles com fartura, porque quando Deus toca a sua vida, você se torna próspero. Quando Deus opera um milagre na sua vida, você se torna próspero. Muitas pessoas buscam Deus para resolver seus problemas, mas não querem ter uma história com Deus. Porque na hora que nós falamos com a moça corcunda, que ela tinha que fazer Universidade da Vida, que ela tinha que fazer capacitação destino, que ela tinha que se tornar uma obreira, porque Deus queria usar a vida dela poderosamente. Ela disse, não, eu não quero envolvimento com Deus. Depois de tudo que Deus fez na vida dela, depois de tudo que Deus tocou na vida dela, ela virou para nós e falou, não. E muitas pessoas são assim, são tocadas por Deus, poderosamente.
Os seus problemas são resolvidos, mas não querem ter uma história com Deus. Aqui nós já tivemos mães buscando libertar seus filhos das drogas. Eu tive um caso uma vez de uma pessoa, veio para a igreja e nós falávamos para ela, mas você precisa se converter, você é uma adúltera, você está saindo com um homem casado, você precisa se converter, não só seu filho precisa se libertar das drogas, mas você precisa de salvação. E ela disse, não, eu vou continuar com meu amante. Nós já tivemos aqui pessoas enfermas buscando cura, como eu já citei aqui, cura de câncer. Pessoa que estava na cadeira de rodas, que se levantou e saiu andando. Muitas curas já aconteceram aqui na nossa igreja. Criança que não estava crescendo dentro da barriga, de repente começou a crescer mais do que a outra, né, que eram gêmeas. Já tivemos vários milagres acontecendo aqui. Pessoas endividadas que buscam milagres financeiros, também já tivemos muitos casos. E muitas pessoas, quando recebem a bênção, vão embora. Viram as costas para Deus. Resolveram o seu problema. Mas no versículo 8, encontramos outro tipo de mulher. 2 Reis 4:8, diz assim, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Essa mulher teve um encontro com um profeta, com um homem de Deus, e ao contrário da outra, ela não pede nada. Ela fala, vamos tomar um café comigo, homem de Deus? Eu sempre tenho o privilégio de tomar café com o homem de Deus. Tomo café quase todo dia com o homem de Deus. Levo café na cama para o homem de Deus. Eu sou privilegiada. E ela passa aqui, vamos comer um pão, homem de Deus. Vem aqui comigo. Ela oferece pão. Toda vez que o profeta passava por lá, ela falava, não, vem na minha casa. A gente precisa conversar, vamos bater um papo, tomar um café, comer um lanche. Por favor, vem na minha casa, profeta. E a primeira queria receber solução para o seu problema. Pelo amor de Deus, homem de Deus, resolve o meu problema. A segunda queria ofertar alguma coisa para o homem de Deus. Vamos tomar um café? Vamos comer uma refeição? Vamos no restaurante junto comigo? Vamos! Algumas procuram um profeta para resolver os problemas, né? Financeiros, de drogas, de alcoolismo, de enfermidades, de problemas conjugais, filhos rebeldes. Dificilmente alguém chama o profeta para comer em sua casa ou passar alguns dias na sua casa. Quem aqui já chamou o homem de Deus para passar uns dias na sua casa? A pastora Ayana, o pastor Paulo já. Mas dificilmente alguém chama a gente para tomar um café na sua casa. Alguns nos chamam. Olha, irmão, pode me chamar, sou simples, como qualquer coisa, eu, pastor, comemos de tudo, né? E eu amo jantares surpreendentes. Quero contar para vocês meus jantares surpreendentes. Eu tive 3 jantares surpreendentes. O primeiro foi no navio, super romântico. O dia que o navio estava mais assim, assim, né? Todo mundo passando mal, eu lá tomando meus remédios para enjoo, não senti nada. Fomos para o nosso jantar romântico, eu, pastor, aquela mesa linda, jantar com o capitão do navio.
tiramos uma foto que aparece o mar e a gente jantando numa mesa toda decorada, linda, maravilhosa. A foto ficou sensacional, maravilhosa, foi um jantar inesquecível. Falei, ninguém vai superar isso daí. Duvido alguém me surpreender novamente. Aí quando eu fiz 25 anos de casada, o pastor Rairini falou, se arruma bem chique, que eu vou te levar para um jantar romântico. E eu falei assim, uau, será que ele vai me surpreender? E quando chegou, irmãos, era no Terraço Itália. Fala assim, uau! Eu falei assim, gente, eu sempre tive um sonho de jantar no Terraço Itália, mas eu nunca falei nada para o pastor Rairini, porque eu sei que é caríssimo um jantar desse. Falei, nem vou falar, mas eu tinha um sonho de jantar lá. Quando cheguei lá, que eu vi que era o Terraço Itália, eu falei, uau, me surpreendeu. E aí nós comemos um cordeiro, né? Delicioso, e veio a sobremesa. E aí ele tirou uma joia do bolso assim, me deu de presente, que é essa daqui, ó. Colarzinho com um brinquinho, e eu, uau, que surpreendente! Muito bom ser surpreendida. Aí eu falei assim, nunca mais ninguém vai me surpreender como esse jantar foi surpreendente. E aí chegou a minha líder, pastora Johanna. Falei, não, irmãos, nós temos que sair no horário certo, que eu vou levar vocês num restaurante, nós vamos num lugar comer juntos, tal. E aquele alvoroço de sair no horário, e chama o irmão daqui, aquele monte de pastor, e carro para todo mundo, para levar o pessoal para o restaurante. E eu pensei, nós vamos numa churrascaria normal, né? Uma coisa simples, tal. Chegamos no lugar, o restaurante chamava Cielo. Ou seja, no céu. Eu falei, uau, no céu. E aí, era comida molecular. Aí eu falei assim, gente, aí entramos assim, né, aquele clima de jantar romântico, aquela mesa super arrumada, linda, maravilhosa, né? E eu pensei comigo, gente, eu não vou fazer nada aqui, eu vou copiar a pastora Johanna. O garfo que ela pegar, eu pego, a colher que ela pegar, eu pego, o que ela colocar na boca, eu coloco. Porque senão eu vou fazer feio nesse lugar aqui, muito chique. E aí, né, veio os negocinhos assim, bem pequenininho, e uma das pastoras já ia colocar o negócio na boca. Eu fiquei olhando assim, né, falei assim, eu não vou pôr na minha boca não. Tô olhando para a Johanna tá parada, não tá colocando nada na boca, aí todo mundo gritou, não, não, não. Aí a pastora colocou o negócio no lugar lá, né. Eu falei, ainda bem que eu não comi nada antes. Ufa! Aí, de repente, vem o garçom com uma chaleirinha e vai colocando aguinha morna naquele negocinho pequenininho. De repente, o negócio incha assim e vira uma flor. Eu, uau! Ainda bem que eu não comi. Não é? Aí, irmãos, o negócio não era para comer, era para limpar a mão. Era para limpar a mão. Eu falei assim, eu tô falando, o negócio aqui é chique, é outro nível, o negócio é continuar olhando para a pastora Johanna. O que ela fizer, eu faço. Irmãos, só sei que foram 17 pratos, um diferente do outro. É claro que todos eram minúsculos.
Mas cada vez que vinha um prato, era um prato diferente. Um quadrado, o outro redondo, o outro não sei o quê. Um diferente do outro. Não dá para contar aqui como é que foi. Eu sei que eu vou contar só algumas coisas, né? Tem uma hora que veio uma bacia enorme assim. Eu falei, meu Deus, o que será que vai colocar nessa bacia? Será que é sopa? Haja sopa para colocar numa bacia desse tamanho. Aí, para minha surpresa, não era sopa que veio. Veio, sabe o quê? Um chocolate morno para colocar nas mãos. E aí esfregava as duas mãos assim. E aí vinha um açúcar. E colocava açúcar, misturava com chocolate. Eu falei, meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? A gente, todo mundo com a mão suja, o chocolate caindo no chão, vai ter que ir até o banheiro para lavar a mão. Aí não era, irmãos. Ele veio de novo com uma chaleirinha, com água morninha, e você lavava a mão na bacia. Aí lavava, depois vinha um guardanapo, você secava e ficava com as mãos cheirando a chocolate. Nossa! E para terminar a noite, depois que já tinha vindo a sobremesa, eram umas comidas que explodia na boca, sabe? Você tinha que comer de uma vez só, senão derrubava tudo. Cada comida era uma surpresa. Foi assim a coisa mais surpreendente da minha vida. E para terminar a noite, encheram a mesa de gelo seco. Nossa, agora está parecendo o céu mesmo isso daqui. Isso aqui é o céu. Não é demais isso daqui. Aí veio um cafezinho coado na hora, sem açúcar na mesa, um por um, cada um tomando seu cafezinho ali na hora, feito na hora, sem açúcar, com uma bolachinha no finalzinho assim, fechou a noite. Eu falei, uau, eu duvido que alguém possa me surpreender mais do que esses 3 jantares maravilhosos que eu tive com homens de Deus ainda na sua volta. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu na minha vida. Já tive vários jantares, almoços, café da manhã com o pastor César, mas esses 3 foram os mais surpreendentes da minha vida. Mas geralmente as pessoas não nos levam em restaurantes surpreendentes para a gente comer numa refeição juntos. Nem nos convida para passar alguns dias na sua casa. Geralmente as pessoas nos procuram para resolver os problemas. E não tem problema nenhum de você chamar o homem de Deus para resolver os seus problemas, porque nós estamos aqui para resolver o seu problema mesmo. Nós queremos que você tenha uma vida boa, que você tenha seus problemas resolvidos mesmo. Porque é para isso que os homens de Deus servem. Né? Se a gente não resolver problemas, nós não vamos servir para nada. Mas eu quero perguntar para você, o que você quer viver? Um momento com Deus ou uma história com Deus? A mulher sunamita, ela tem um relacionamento com esse homem de Deus tão profundo, uma amizade tão gostosa que se criou, que ela falou assim, amor, vamos construir um quartinho para o homem de Deus? Ele sempre passa aqui, ele sempre vem nos visitar, ele sempre está aqui com a gente. Vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar lá uma cama, vamos colocar lá uma cadeira, uma mesa e uma luminária. Ele fica bem confortável aqui na nossa casa. E aí, quando o homem de Deus aparece na casa,
Só a pastora Iana recebeu um homem de Deus em casa. Eu e o pastor Rairine, a gente também era de família evangélica. E a gente recebia homem de Deus em casa. Não é uma delícia, gente? Eles contam os testemunhos e as histórias, e você fica ali, nos pés daqueles homens de Deus, ouvindo as histórias, e as conversas, e os testemunhos de vida. Eu tinha um pastor Daniel, Daniel da Rocha Guimarães, que me batizou. Ele sempre ia lá em casa, e a minha mãe fazia chá, fazia bolinho de chuva para ele, e nós ficávamos horas conversando. Também pastor Jimenez e o pastor Carlos Castanheiras, Carlos Henrique Castanheiras, também ia muito lá em casa e contava suas histórias, seus testemunhos, e a gente ficava admirado com aqueles homens de Deus. É muito bom, você que não tem experiência de receber um homem de Deus na sua casa, faça esse teste, é muito interessante. E ela resolve fazer um quartinho para ele, porque queria a presença de Deus na casa dela, porque queria sentir a presença de Deus na casa dela. Porque quando o homem de Deus está na tua casa, a presença de Deus está ali. Irmãos, pagar as dívidas, resolver os seus problemas não é essencial, mas ter a presença de Deus na sua casa é essencial. Ter um relacionamento com Deus é essencial. A mulher sulamita tinha um relacionamento com um homem de Deus, e uma amizade tão grande com o profeta Eliseu, que todas as vezes que ele passava por lá, ela falava: vem aqui em casa, não deixa de passar aqui em casa, vem aqui. E Eliseu gosta tanto da amizade da mulher sunamita, ela é tão legal, que ele quer fazer um agrado para ela. Ela precisava de alguma coisa? Precisava ou não precisava? Sim, ela precisava de alguma coisa, mas ela pediu alguma coisa para o profeta? Não, ela não pediu nada. E quando Eliseu chama a sunamita e fala assim: sunamita, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu fale com o rei a respeito de alguma coisa sobre você? Você quer que eu fale com o general do exército do rei a respeito de você? E ela fala assim: não, eu não quero nada, eu estou bem, olha, tenho tudo aqui na minha casa, não está faltando nada, está tudo bem, tudo certo. Irmãos, qualquer mulher que não tem filho ia se jogar nos pés do profeta, falar assim: pelo amor de Deus, me dá um filho, senão eu morro, um filho, por favor, por favor, por favor. Mas a sunamita não. Ela fala: não, está tudo bem, tudo certo, estou bem. Tenho meu marido, tenho minha casa, tenho comida, tenho colheita, estou bem, não preciso de nada. E aí, o servo de Eliseu, que se chama Geazi, fala assim: Eliseu, a mulher não tem filho, você não reparou que ela não tem filho? E o marido dela já é velho, acho que nem funciona mais. Olha, não tem filho, podia, acho que ela ia ficar contente de ter um filho. Aí Eliseu: boa ideia, Geazi. E chega para a mulher sunamita e fala assim: olha, daqui 1 ano você vai estar com um filho no braço. Ela fala assim: homem de Deus, não brinca comigo não, meu marido já é idoso, não brinca. Tipo assim, eu não te pedi nada, o que você está falando? Não te pedi nada.
falou, dentro de 1 ano, você vai estar com um filho. E aí, dentro de 1 ano, está lá o menininho bonitinho, gordinho, nos braços da Sunamita. Ela deve ter ficado muito feliz. A primeira diz que não tem nada, a segunda diz que está satisfeita com tudo. A primeira tinha algumas coisas e achava que não tinha nada. A segunda tinha tudo, mas precisava de algumas coisas. Deus, às vezes, tem te abençoado tanto, 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 e você esquece de agradecer. Às vezes, está te faltando alguma coisa, mas você não é grato por aquilo que você tem. E a Sulamita acaba tendo um filho. Deus acaba abençoando a vida da Sulamita. E o que acontece com o menino? O menino morre. Olha só. Devia estar grandinho já, e o menino morre. Até uma vez eu fiz uma peça com meu filho Aron, né, Aron? Numa programação infantil, ele fazia o menino que morria. Ele chegava assim e falava, ai minha cabeça, e desmaiava nos braços da Sunamita. Foi bem legal a pele, ele fez direitinho. Né, Aron? E ele põe a mão na cabeça, ai minha cabeça, e o pai fala assim, leva ele para a mãe dele. Chegou lá, ficou no colo da mãe dele, ai minha cabeça, e morreu. Morreu? A Sunamita ficou desesperada? Não. Sabe por quê? Porque ela tinha um relacionamento com Deus. Ela conhecia o homem de Deus. Ela não conta para o marido que o menino morreu. Ela pega o menino, coloca na cama do profeta. Acho que ela pensava, ele vai ressuscitar. Esse menino vai ressuscitar. Aí ela fala para o marido, olha, eu vou lá na casa do profeta. O marido fala, mas não é lua cheia, não é lua nova, não é sábado. Como é que você vai lá? Hoje não é dia de ir. Hoje não é dia de ir lá. Não, mas eu vou lá. Vou lá, já volto já, tá? Tá bom? Ah, tá bom. Foi. Ela foi. Quando Eliseu viu ela de longe, falou, quem é que está vindo lá? A Sunamita. Ih, aconteceu alguma coisa. Pelo jeito dela, aconteceu alguma coisa. Vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido, se vai tudo bem com o filho. Geazi sai correndo. E aí, tudo bem, Sunamita? Tudo bem. E continua correndo. Nem dá muita atenção para Geazi. Porque ela sabia que quem podia resolver o problema dela era o homem de Deus, o profeta. Não sai aí contando o seu problema para qualquer um. Conta para a pessoa que pode resolver o seu problema. Ela nem conta para Geazi o problema. Aí quando ela chega no profeta, ela se lança aos pés do profeta. E Geazi já vai querer arrancar ela dos pés do profeta. E o profeta fala assim, Deus não está me revelando o que está acontecendo. O que será que está acontecendo com a mulher Sunamita? Porque quando você tem intimidade com o homem de Deus, Deus não precisa revelar para o homem de Deus o que está acontecendo. A própria pessoa fala. Porque às vezes a gente olha assim para a pessoa e fala assim, está acontecendo alguma coisa com você. O que é? E a pessoa não fala. Aí tem que ter revelação do Espírito Santo de Deus, né, para saber. Por que você está triste? Por que o seu semblante caiu? Por que você está assim desse jeito? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Mas não. Ela tinha intimidade com o homem de Deus e ela ia contar o problema para o homem de Deus. Por isso que o homem de Deus não precisava revelar o que é que ela estava sentindo. Aí ela falou, homem de Deus,
eu te pedi um filho? Te pedi? Não, não pediu. Então, vai lá fazer um milagre. Porque eu não te pedi aquele filho, você me deu. Agora vai lá e ressuscita ele para mim. Agora eu quero um milagre. Agora eu estou pedindo um milagre. Agora eu estou pedindo alguma coisa. Agora sim. Por quê? Porque ela tinha amizade, ela tinha intimidade com o homem de Deus. Ela podia folgar um pouquinho, né? Com o homem de Deus. Aí o homem de Deus falou assim: Geazi, corre lá, põe o meu bordão em cima do menino. Geazi correu, colocou o bordão, e ela ficou lá no pé do homem de Deus, falou assim: Geazi não, você, meu amigo. É com você que eu tenho amizade. É com você que eu tenho relacionamento. É você que vai resolver o problema. É você que profetizou o filho na minha vida. É você que vai ressuscitar o meu filho. E aí, ele falou: vamos lá, né? Essa mulher não vai largar do meu pé se eu não for com ela. Aí, Geazi vai lá, põe o bordão, não acontece nada. Aí ele volta para Eliseu e fala assim: continua morto. Não aconteceu nada. Aí vai lá, o homem de Deus deita sobre o menino. Assim. Boca com boca, olho com olho, mão com mão, pé com pé. Na forma de cruz. Porque todos nós, para ressuscitarmos, precisamos da cruz de Cristo. Você precisa ter a revelação da cruz na sua vida, para ressuscitar. Se você está aí, sem azeite no teu vaso, você precisa da revelação da cruz para ressuscitar. E Eliseu deita, começa a aquecer o menino, ora no quarto, anda para lá e para cá, deita de novo, o menino espirra 7 vezes e ressuscita. Será que nessa noite você precisa espirrar 7 vezes para ressuscitar? Precisa? Tem alguém aí precisando ressuscitar? Hoje é o seu dia de ressuscitar. E a história acabou ali? Não acabou ali a história. 2 Reis 8, de 1 a 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saía do país. Vou ler aqui no meu, que aí está ruim. Lê no meu. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia, 2 Reis 8, de 1 a 6, bem rapidinho. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Aleluia!
Essa é a sunamita, a história dela continua. Depois de anos, ela é citada novamente, porque ela tinha uma história com Deus. Ela tinha um relacionamento com o homem de Deus. Ela tinha uma amizade com o homem de Deus. O profeta avisa que teria 7 anos de fome. Ela foge para as terras dos filisteus, fica lá 7 anos, e Geazi está lá contando os feitos de Eliseu para o rei. O rei perguntando, conta as histórias, quero saber o que Eliseu tem feito por essas terras. E ele está lá contando justamente sobre o menino que ressuscitou, filho da sunamita. E quando ele vê, olha rei, essa é a mulher que eu estou falando, e esse é o filho dela. Aí falou assim, então conta você a história. E ela mesma pôde contar a história do filho dela que ressuscitou para o próprio rei. O rei fica feliz e fala para um oficial, devolve tudo que era dela. Inclusive, o que se ganhou com as colheitas das terras dela, devolve tudo. Porque aquele que tem relacionamento com Deus, os milagres acompanham essa pessoa. Aquele que tem relacionamento com Deus, os milagres acompanha. O rei restitui tudo que ela tinha perdido. Quando você tem um relacionamento com Deus, o milagre te acompanha, sua vida é próspera. Você precisa honrar, reverenciar, dar valor, profundo respeito por Deus. Você tem honrado ou desonrado o nome de Deus com as suas atitudes? A religião faz você sentir perto ou longe de Deus. Para sentir a presença de Deus, você não precisa de uma religião, você precisa ter um relacionamento com Deus. Se relacionar com Ele todos os dias, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que se encontrar com Ele todos os dias. Olha para o céu azul. Lembre, Jesus Cristo é o seu Redentor. Redentor é aquele que redime, que resgata. Adquiriu você por pagamento, e o pagamento foi o derramamento do sangue dele na cruz. Você precisa ter a revelação da cruz. Numa dessas convenções, eu tive a revelação da cruz, e o coração de Jesus explodia, e eu estava debaixo, e a água e o sangue de Jesus me lavava, me lavava, me lavava, me lavava, me lavava, e me lavava. Você não precisa ter só uma revelação da cruz, você tem que ter revelação dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. E no encontro, na convenção G12 Brasil, que foi no Allianz Parque, eu tive a revelação do coração de Jesus explodindo. E aquele sangue, aquela água vinha e me lavava, e ele falava, você é filha, você é filha, você é filha, você não é qualquer uma, você é filha, você é minha princesa, você é filha. E aquilo me lavava, e ele gritava que eu era filha. E aí eu recebi a revelação da paternidade de Deus. E pude ter essa revelação da paternidade. Então, você que já teve uma revelação com a cruz, tenha outra. Tem a revelação dos pés de Jesus, tem a revelação das mãos de Jesus, tem a revelação da coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, tem a revelação do suor,
Tem a revelação do coração que explodiu, dos pés. Peça para Ele te dar a revelação total da cruz. Agora eu quero falar uma coisa para você. Você que anda mentindo, mente para os seus líderes, mente para os seus pastores, rouba, engana, vive recaindo nas drogas, vive tendo relações sexuais antes e fora do casamento. Você tem coragem de adulterar estando aqui dentro da igreja? Você que tem comportamento fora do caráter divino, você precisa pedir perdão para o Redentor. Você não vai ser usado como líder aqui na igreja, tendo essa vida de pecado que você anda tendo aí, enganando todo mundo. Você pode enganar eu, pode enganar o pastor, pode enganar o teu líder, mas Jesus você não engana. Então vamos se converter? Vamos parar de ser aquele que traz problemas e vamos ser aquele que resolve problema? Jesus morreu na cruz para que a sua visão, como a do menino, a visão foi restaurada, para que você tivesse visão de Deus. A sua boca foi restaurada para que da sua boca saia palavras de vida e não palavrão. Os seus ouvidos foram restaurados não para você ficar dando ouvido para o diabo, mas para você ouvir a voz de Deus. As suas mãos foram restauradas porque o profeta coloca a mão sobre o menino morto, para que as suas mãos fossem restauradas para curar pessoas, para levantar pessoas, para ajudar as pessoas, para influenciar a sociedade a ser transformada pela sua vida. Os seus pés, você deixou de ser coxo, para que você andasse direito e não mancando. Uma hora eu estou bem, então eu caí nas drogas, bebi, agora eu bebi, agora eu estou bem, agora eu estou bêbado. Não é para isso que o Senhor Jesus te chamou, não. Assim não dá para ser líder, assim não dá para liderar ninguém. Tem que endireitar seus pés e caminhar retamente com Cristo. E finalmente Ele ressuscitou o menino, e Jesus te ressuscitou dos mortos, para que você tivesse vida eterna. Para que você tivesse vida eterna. Quem aqui nunca aceitou Jesus, quer aceitar Jesus hoje? Alguém? Quer reafirmar o seu chamado com Jesus? Fique em pé, nós vamos fazer uma oração agora. Você que quer aceitar Jesus hoje, você que quer restaurar a sua vida, fica de pé que nós vamos orar agora. Repete comigo. Jesus, vai, todo mundo repetindo. Não tem problema aceitar Jesus mais que uma vez, não. Pode aceitar Jesus mais que uma vez. Repete comigo. Jesus, eu aceito a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu aceito o que o Senhor fez na cruz por mim. Eu aceito sua morte na cruz. Sei que o Senhor morreu em meu lugar. Recebo o preço pago por mim com a sua vida, para que eu tivesse livre acesso ao Deus e ao céu. Reconheço que pequei, sou propenso ao pecado
e por meu próprio mérito, não mereço esse presente da graça, mas abraço com muita gratidão. Eu abraço como Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Consolador. Enche-me com Teu Espírito Santo, para que eu tenha um relacionamento profundo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que não orou e que não acredita que Jesus Cristo salva, que o inferno existe, viu? O inferno existe, é o maior pesadelo da sua vida, é o filme mais aterrorizante que você já viu, o lugar de dor e sofrimento, tem um odor repugnante, ou seja, fede muito. Os sons são horríveis. O lugar é grotesco. O lugar tem falta de esperança, lugar de desespero, um lugar escuro. Sua alma será torturada no inferno. Você sentirá medo, arrependimento, mau pressentimento e pânico. Lá não tem remédio para depressão. Não tem. É uma depressão profunda o tempo todo. Lá não tem calmante. Que aqui você pode usar um calmante para aliviar as coisas. Lá não tem álcool. Você que vive caindo no álcool. Lá não tem cocaína. Lá não tem heroína. Lá não tem maconha, lá não tem nenhum tipo de droga para aliviar a sua dor na alma. Lá não tem ajuda. Aqui você tem ajuda dos homens de Deus. Aqui você tem ajuda, lá você não vai ter ajuda de ninguém. Você será lembrado de todas as vezes que rejeitou o seu Redentor Jesus. Todas as vezes. Escolha ir para o céu, não escolha ir para o inferno. Você decide. A escolha de viver eternamente no céu é sua. E, finalmente, para vivermos eternamente com Ele, precisamos conhecer hoje, precisamos começar hoje a ter um relacionamento com Jesus. Quem aqui quer ter uma vida com Jesus? Aleluia! Deus quer revelar a esta geração, quebrada e machucada, que brilharão como luzes coloridas, influenciando a sociedade. Você nasceu para influenciar a sociedade, para mudar essa sociedade, para ajudar essas pessoas que estão em trevas. Honre aquele que te tirou da prisão, seu Redentor. Porque um dia você estava preso, mas Deus te revelou a cruz. Não viva apenas um momento com Deus, tenha uma história com Deus. Seja um homem de Deus que resolve os problemas. Quem aqui quer ser um homem de Deus que resolve problemas? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você.